Como você sabe, nós estamos navegando ao longo de uma série. Este já é o 4º episódio desta série. Nós estamos conversando sobre os milagres de Jesus. E a abordagem que nós temos para esta série é que os milagres que o Senhor Jesus Cristo ele performou e ele realizou quando ele andava entre nós no seu ministério terreno, eles são indícios, eles são vestígios, eles são evidências acerca de quem é Jesus, acerca do que Jesus é, e não necessariamente acerca de uma vida, como a gente vê no mundão evangélico, de caça por milagre. Jesus não fez milagre para a gente sair caçando milagre como crente. Jesus não fez milagre para que a gente pautasse a nossa vida espiritual e a nossa experiência religiosa a partir de uma caça por milagres. Não. O cristianismo não se resume a viver caçando milagre. O cristianismo se resume a olhar para os milagres como evidências e indicações do caráter do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é muito interessante porque essa semana eu decidi subir uma caixinha no Instagram e perguntar para o pessoal o que eles pensavam sobre o que era milagre, na opinião desses amigos, irmãos que me acompanham ali nas redes sociais. E foi muito interessante porque, enfim, eu ouvi todo tipo de abordagem, todo tipo de, definição do que eventualmente pode ser um milagre. Teve até um São Paulino que virou e falou assim, olha, se a gente conseguir empatar na quarta-feira, é um milagre. E aí eu falei, tá certo, é uma definição de milagre. A gente empatar lá na quarta-feira, lá dentro do Allianz Parque. Não sei como é que vai ser, mas volto aqui na semana que vem para falar com vocês sobre milagres. Pode ser que tenha acontecido esse milagre. Independente, se eu pudesse resumir todo esse espírito daquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que eu vi na minha rede social, eu diria para vocês que a gente está acostumado a pensar em milagre como algo que só Deus consegue fazer. Como um movimento, uma cura, uma ação de Deus que muitas vezes toca aquilo que é sobrenatural e mexe de maneira inexplicável com as questões da ordinariedade da vida que só Deus pode fazer, que só Deus é capaz de realizar. A gente está acostumado a falar disso. Milagre são coisas que só Deus pode fazer. É verdade, essa definição ela não necessariamente é uma definição errada, ruim. Não é uma definição que contraria o texto bíblico. De fato, milagres, especialmente os milagres de Jesus, eles são, ações que deixam claro que aquilo que aconteceu só Jesus poderia ter realizado. Mão humana não poderia fazer, intenção humana não poderia fazer, intento humano não poderia realizar. Agora, quando a gente olha para essa passagem, pelo menos, essa passagem que a gente chama de a pesca maravilhosa, a gente vê um milagre que não é tão extraordinário assim não, né? Porque, venhamos e convenhamos, quando a gente olha para esse milagre em si, uma pesca farta, ela pode acontecer sem intervenção divina. Uma pesca, pescadores profissionais irem para o mar e trazerem um barco cheio, 2 barcos cheios de peixe, não é algo que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, para o mundo, chamem os jornais. Porque não tem necessariamente algo extraordinário acontecendo aqui. Pescadores profissionais indo até o mar, pescando e voltando com muito peixe. Esse milagre não necessariamente é um milagre que apresenta alguma coisa sobrenatural, extraordinária. Esse milagre ele está trabalhando aquilo que a gente chama da ordinariedade da realidade das pessoas, da vida. Quando a gente olha para um caso de ressurreição, como a gente vai ver mais para frente, quando a gente olha para um caso de uma cura, de uma doença terminal, quando a gente olha para um caso maior como esse, a gente fala, não, isso sim é milagre. Agora, venhamos e convenhamos, uma pesca abundante, uma pesca que eventualmente ela pode ser farta, não traz tanta extraordinariedade, especialmente quando a gente está falando
de profissionais da pesca envolvidos. Falo isso porque durante essa semana sabia que ia falar sobre pesca, fui conversar com um amigo pescador. E aí virei para ele e falei assim: meu irmão, eu estou errado de pensar isso, que profissionais, de maneira geral, eles são eficientes e eficazes em tirar peixe do mar. Ele falou: é verdade, tá certo. Então o que seria um milagre para você? Eu perguntei para ele do ponto de vista da pesca. Ele falou: um milagre para mim seria eu ir com um equipamento para o mar, com uma polegada de linha, com um tipo de anzol, com um tipo de molinete, que pegaria peixes aí de até 1, 2, 3 quilos, e com esse mesmo equipamento conseguir pescar um tubarão. Aí eu falei: opa, interessante. Isso é uma coisa, um dado a ser colocado. Mas independente de que se isso é extraordinário ou não, se uma pesca farta é algo extraordinário ou não, uma coisa que a gente precisa entender nesse texto é que esta pesca, a extraordinariedade do evento não está necessariamente na pesca, mas nas cenas que estão entrelaçadas nesta pesca. Quando a gente olha para essa passagem, a gente vê 3 cenas que explicam para nós essa questão da pesca chamada maravilhosa e que, eventualmente, vão nos fazer ver Jesus de uma maneira completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. A primeira cena é uma cena muito comum. A primeira cena é Jesus ensinando. Jesus, ele está ensinando. Jesus, ele está na beira do mar da Galileia, do lago de Genezaré, também chamado lago de Tiberíades, um lago que fica ali na região norte da Palestina, e esse lago, ele é um lago também chamado de mar da Galileia, porque ele é muito grande. Ele tem cerca de 6 quilômetros de largura por 13 de comprimento, então ele é um lago bem grande. Ele é um lago que, dependendo da margem que você está, você não consegue olhar sequer o outro lado da margem. Então, você olha para esse lago, naquele mundo antigo, eles olhavam para aquilo e falavam: isso é um mar. E Jesus está ali na orla, ele está ali na praia, ele está ali à margem do lago. E o texto fala para nós que ele estava sendo exprimido pelas multidões, que ele estava sendo, enfim, literalmente apertado. E é interessante essa expressão grega que aparece aqui, porque quando o texto fala que as multidões estavam se espremendo para ouvi-lo, literalmente as multidões estavam inclinando os ouvidos ou estavam se inclinando sobre Jesus para poder ouvi-lo. Como você sabe, no mundo antigo não tinha sistema de amplificação de áudio. No mundo antigo não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então, uma multidão que quer ouvir um único homem, sem qualquer apoio acústico, sem qualquer apoio de amplificação de voz, as pessoas de fato precisam se inclinar. E literalmente o povo estava se espremendo para se inclinar sobre Jesus. Então o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele entra num daqueles barcos, o barco de Simão Pedro, e então ele se afasta um pouco da margem e começa a ensinar. Começa a anunciar a palavra de Deus. E eu acho sensacional, porque Lucas ele faz questão de dizer, ele ensinava a palavra de Deus. Só que a gente não sabe o tema do sermão de Jesus. O texto, Lucas, ele não nos diz qual que é a temática, sobre o que Jesus conversou com essa multidão ali na beira do mar. Ninguém sabe. A gente não tem o registro disso. Nós não sabemos exatamente o que o Senhor Jesus Cristo falou. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso é um artifício literário muito, muito interessante. Tentando chamar a atenção do leitor que o mais importante aqui não é necessariamente aquilo que Jesus está falando, mas é o que Jesus vai fazer. Porque essa cena da pesca maravilhosa, ela tem este prólogo, ela tem esta abertura, ela tem esse movimento mostrando, olha, Jesus estava ensinando. Mas o que ele estava ensinando? Eventualmente a gente pode perguntar para o texto. Não temos uma resposta. A resposta do texto é: Jesus fez uma pesca maravilhosa. E eu acho sensacional isso, meus irmãos, porque Lucas, ele está, e os comentaristas todos, eles são unânimes em dizer que Lucas, ele está
articulando um movimento pastoral, muito, muito pastoral. Por quê? Porque o Jesus que fala, eventualmente a gente despreza. Um Jesus mestre, um Jesus que nos transmite meramente ideias espirituais, um Jesus que comunica e que prega, eventualmente eu posso ouvir ou não. Eu posso dar ouvidos ou não. Mas um Jesus que opera sinais e maravilhas, eu não consigo passar indiferente a ele. Eu não consigo ser indiferente. Eu posso ser indiferente ao Jesus dos mandamentos. Eu posso ser indiferente ao Jesus do ensino. Eu posso ser indiferente ao Jesus teólogo. Eu posso ser indiferente ao Jesus que fala. Mas eu nunca vou conseguir ser indiferente ao Jesus que opera milagres. Eu nunca vou poder conseguir tratar Jesus como alguém que eu posso criticá-lo, rebaixá-lo, desprezá-lo, quando eu vejo Jesus fazendo um grande milagre. Quando eu vejo Jesus operando alguma coisa sobrenatural, extraordinária. Isso daqui é muito interessante, meus irmãos, porque isso daqui que estou lhes falando me lembra bastante aquilo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Quando ele diz: Timóteo, ninguém te despreze. Ninguém te despreze. O que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo é o seguinte: imagina que esse daqui é o Timóteo. Então, o que não pode acontecer, segundo o apóstolo Paulo? Uma pessoa, alguém indo aqui e ver o Timóteo aqui fazer assim, ó. O apóstolo Paulo está falando: o teu ministério, Timóteo, ele precisa ser de tal maneira que você não pode, de maneira nenhuma, permitir que as pessoas venham até você e simplesmente ignorem o que você tem a dizer, o que você tem a fazer, o que você é como pastor. Ninguém te despreze. Eu acho interessante, porque é justamente isso que o texto de Lucas está dizendo para a gente. É impossível passar ao largo de Jesus, um Jesus que opera milagres. Passar ao largo do Jesus que prega é fácil. Desprezar o sermão é fácil. Desprezar a palavra é fácil. Desconsiderar o que está sendo dito, é muito fácil. E como nós somos dados a isso, né? Agora, desprezar um Jesus que fala: lança rede, é outra coisa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa primeira cena, ela enfatiza esse aspecto de Jesus como esse mestre, este Senhor que não pode ser desprezado por nós. Como este Senhor que não pode ser colocado na categoria da indiferença, da nossa indiferença. Mas o contrário, porque Ele faz grandes coisas. Então eu vou levar a sério. Porque Ele faz grandes coisas. Então eu preciso considerar isso com bastante cuidado. E meus irmãos, nós vimos essa semana. Nós estamos vendo cristãos essa semana desprezando o ensino de Jesus. Essa semana, lá nos Estados Unidos, aconteceu um evento histórico do ponto de vista jurídico lá na Suprema Corte norte-americana. A ação da Suprema Corte que nos anos 70 fundamentava a permissão para acontecer aborto livre na nação, ela caiu na Suprema Corte. Então o aborto passou a ser agora matéria de cada estado lá nos Estados Unidos. E o interessante foi ver cristãos, gente que crê, que diz que crê em Jesus, gente que diz que crê em Deus, tratando esse evento como se fosse uma lástima, tratando esse evento como se fosse algo ruim, porque a gente despreza o Jesus que fala. A gente prefere o Jesus que ressuscita as nossas crianças. Mas o Jesus que diz: não mata as tuas crianças, não mata os teus nascituros, esse a gente despreza. Jesus, quando Ele fala alguma coisa que nos incomoda, a nossa tendência é simplesmente desprezá-lo. Agora, o Jesus que faz coisas extraordinárias,
não dá para passar inerte a ele. Não dá para ser indiferente a Jesus. Agora, a segunda cena é justamente a cena do milagre. É a cena que o Senhor Jesus Cristo, ele opera de fato este milagre. Agora, aqui nesta segunda cena, nós temos dois paradigmas de tipos de espiritualidade. Dois paradigmas de espiritualidade, de vida espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo chega para o Pedro e fala assim: Pedro, é o seguinte, vamos até o mar, vamos até a parte mais profunda do mar, e lá eu quero que vocês lancem as redes. O Pedro, ele vai trazer para o Jesus aquilo que eu quero chamar aqui de espiritualidade da performance. Por quê? Porque ele vira para Jesus e fala: "Ô Jesus, desculpa aí, mas o pescador profissional sou eu. Quem entende desse assunto aqui sou eu. E deixa eu te falar, Jesus, eu passei a noite inteira pescando. Eu passei a noite inteira com as minhas habilidades, com a minha técnica, eu sou pescador há anos, eu sei o que eu estou falando para você. Jesus, eu entendo desse negócio e não sei não, hein? Por que você está querendo ir para o meio do mar? Eu sou o que sei desse negócio. Onde eu estou querendo chegar, meus irmãos, é que a espiritualidade da performance é aquele tipo de espiritualidade cristã que a gente cultiva, que é muito fácil apresentar no altar de graça de Deus as nossas fraquezas. É muito fácil a gente falar com Deus e dizer: Jesus, eu sou fraco nisso. Jesus, eu sou fraco nessa determinada área. Jesus, a minha vida sexual ela é difícil. Jesus, o meu casamento é complicado. Jesus, o meu relacionamento com a minha família é complicado. Essas são as minhas fraquezas. Mas colocar no altar da graça e reconhecer que também as nossas habilidades elas não dão conta, aí é difícil, né? É muito complicado você dizer para Jesus: olha, eu sou pescador há anos e eu não peguei nada essa noite. Eu que sou o que entendo disso, Jesus. Desculpa aí, mas eu que entendo. Teu negócio é pregar, teu negócio é curar, o teu negócio é fazer milagre, teu negócio é sair anunciando a palavra de Deus. O meu negócio é ser pescador. Eu sou pescador expert. Tenho um know-how. Tenho expertise. É difícil a gente colocar as nossas habilidades debaixo do temor do Senhor, né? A gente vai segunda-feira para o trabalho e fala: Jesus, não tem nada a ver com isso, porque aqui quem domina, quem resolve sou eu. Quem sabe dessa parada aqui sou eu. Quem domina esse negócio sou eu. Eu que sei fechar contrato. Eu que sei resolver o problema. Eu que sei atender quem tem que atender. Eu que sei cuidar de quem tem que cuidar. Fui para a faculdade, estudei para caramba. Estratégia, marketing, fiz o que fiz. Tenho diplomas. Tenho credenciais. É difícil reconhecer a nossa necessidade de Jesus quando a gente está falando das coisas que nós dominamos. Quando a gente está falando das coisas que a gente é bom. Quando a gente está falando das coisas que a gente sabe. Quando a gente está no nosso ambiente de conforto e de domínio. É por isso que Jesus muitas vezes não entra nos nossos ambientes de trabalho. É por isso que Jesus muitas vezes não entra nos nossos ambientes de relações, no que a gente acha que está dominando tudo e sabendo fazer tudo e mais um pouco. É por isso que muitas vezes Jesus não entra no nosso relacionamento com os nossos filhos, porque a gente se acha bom educador, né? Não, eu sei criar meus filhos. Eu sei criar minhas crianças. Não preciso de Deus para isso. Tenho experiência. É o terceiro filho já. Para que, Jesus? Eu sou professor há 15 anos. 15 anos que eu leciono teologia. Comecei a lecionar no ano de 2007, no seminário do Betel Brasileiro, e desde então nunca parei. Se tem alguém que sabe dar uma aula de teologia, garanto para você, sou eu. Eu consigo. Tenho um conteúdo proposto, eu consigo entregar. E não é falsa modéstia, não estou querendo parecer arrogante a você, é que a experiência me ensinou. São 15 anos dentro da sala de aula. São 15 anos sabendo reagir, sabendo ver as reações dos alunos. São 15 anos olhando a cara dos alunos todos os dias. Então, ouso dizer que já cheguei naquele ponto da minha caminhada como professor de seminário, que eu, no primeiro dia de aula, eu já sei dizer quem é o aluno nota 10, quem vai ser o aluno que eu vou ter que estender prazo, quem vai ser o aluno que vai passar nas coxas, quem é o aluno... Deu para entender?
E aí tem um negócio lá na política do seminário onde eu dou aula, que a coordenação da escola manda para os professores todo santo ano. Seguinte, vai começar uma aula, já que nós somos um seminário conservador e tudo mais, você precisa orar para dar aula. Então, antes de começar a aula, reúne os alunos lá, faz uma oração para você dar aula. Para que eu vou orar? Eu sei de cor o plano de aula. Eu sei de cor o conteúdo da matéria. Ouso dizer que já não preciso mais nem das notas de professor do PPT, seja lá do que for, da apostila. Porque 15 anos dando o mesmo troço, acredite, a gente memoriza facinho. Aí você faz aquela oração, Senhor, abençoa essa aula. Mas está contando é com a minha habilidade. Mas está contando é com a minha expertise. Mas está contando com aquilo que eu sei. E como a gente é assim, né, gente? Porque a gente verbaliza uma espiritualidade de dependência. A gente verbaliza uma espiritualidade que a gente fala, não, Jesus domina sobre todas as minhas coisas. Mas entrou naquele negócio que a gente sabe fazer bem, a gente põe a máscara. E fala, não, pode deixar que aqui é comigo. O camisa 10 desse negócio aqui sou eu. E aí a gente fala, não, fica tranquilo. Onde eu estou querendo chegar, meus irmãos, é que a gente precisa desesperadamente de Deus atuando na nossa vida, inclusive naquilo que a gente eventualmente é bom, naquilo que eventualmente a gente dá conta, naquilo que eventualmente a gente tem alguma capacidade, naquilo que eventualmente a gente já tem experiência. E como a gente precisa, porque ao mesmo tempo que Pedro está dizendo que ele é bom no que ele está fazendo, ele precisa reconhecer uma coisa, a sua habilidade, o seu expertise, tudo aquilo que ele construiu nos anos como pescador, não deu conta. Por quê? Porque ele passou uma madrugada inteira na água e não pescou nada. Não pescou. O que está rotando conhecimento, o que está rotando expertise, o que está rotando dominar o assunto, o que fala, não, eu sei gerir uma equipe, eu sei dominar, eu sei fechar uma venda, eu sei fazer isso, pode contar comigo. Este que está dizendo, eu sei, é aquele que também está dizendo, pois é, mas eu passei a madrugada inteira na água e não peguei nada. Aí é nessa hora que a gente precisa reconhecer o quão desesperadamente nós precisamos abrir mão dessa espiritualidade da performance. Porque a gente gosta de bater a meta. A gente gosta de fechar o contrato. A gente gosta de alcançar aquilo que a gente precisava alcançar. E eventualmente a gente rouba de Deus o louro desta glória. Porque acredite, se a gente pesca alguma coisa, se a gente fecha algum contrato, se a gente dá conta de fazer alguma coisa, se a gente educa bem os nossos filhos, se a gente desfruta de alguma coisa, não tenha dúvidas. É porque nos foi dada uma graça. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Não importa o quão bom nós sejamos. Se a gente vive a espiritualidade da performance, estamos fadados a viver madrugada atrás de madrugada, pescando nada. Viver dia após dia, viver época após época, tempo após tempo, sabe, vivendo aquela verdadeira esterilidade espiritual, porque a gente não tem coragem de dizer, Jesus, não depende de mim, depende de você. É por isso que o oposto e o antídoto da chamada espiritualidade da performance é a espiritualidade da obediência. Por isso que o Pedro vira para Jesus e fala assim, apesar dos pesares, ele diz assim, mestre, esforçamos, eu estou lendo o versículo 5, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas tem um adversativo aqui, mas, porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Tem gente que lê esse texto achando que o Pedro é super espiritual nessa hora, né? Eu não consigo ler o texto desse jeito. Eu não consigo interpretar ou articular esse texto dessa maneira. A sensação que eu tenho lendo esse texto é que o Pedro está dando uma de cínico. Sabe? Fala, Jesus, eu que sei do negócio, eu que estou mandando, mas na boa. Já que é você que está falando, já que não é para eu contrariar,
já que eu tenho que bancar uma de crente, já que eu tenho que dizer que eu obedeço Jesus, então eu vou lançar as redes. A sensação que eu tenho ao ler esse texto é isso. Não é um Pedro devotado. Não, Jesus, está na tua mão. Jesus, eu confio em ti. Jesus, porque a gente não é isso, gente. A gente não é isso. A gente precisa reconhecer que o nosso negócio é a performance, não é a obediência. Mas é justamente a espiritualidade da obediência que é o antídoto para a espiritualidade da performance. Eu tenho um mentor que fala, qual que é o lugar da obediência? Qual que é o teu lugar da obediência? Outro dia, conversando com um rapaz que me trouxe um testemunho lindo de como Deus vem transformando a vida dele de uma vida absolutamente entregue à miséria. E hoje, em pé, andando bem com o Senhor, eu cheguei nele e falei assim, cara, mas qual que é a tua receita? O que Deus fez com você? Ele falou, pastor, eu não sei. O que eu sei é que eu acordo todos os dias e pergunto para Deus, Deus, qual que é a obediência de hoje? Cara, isso ministrou tanto a mim. Porque a gente acorda de manhã cedo e a gente pergunta para Deus, qual que é a vitória de hoje? Qual que é a bênção do dia? A gente dá até bom dia, Espírito Santo, né? A gente faz e acontece, mas é difícil a gente acordar e falar, Senhor, qual que é a obediência de hoje? Qual que é aqui, o que eu tenho que fazer hoje como expressão da minha obediência a Ti? Hoje, no dia de hoje, eu não estou perguntando da semana, eu não estou perguntando do mês, eu não estou perguntando da temporada, qual que é a obediência de hoje? Pedro está mostrando que é justamente este movimento da obediência que é o caminho e a porta de entrada para Deus operar grandes maravilhas, para Deus operar grandes coisas, para Deus operar a transformação que eu tanto quero. Porque enquanto eu estou vivendo aquela espiritualidade da performance, acredito, não tem espaço para Jesus operar milagre. Enquanto eu estou muito seguro nas minhas habilidades, enquanto eu estou muito seguro naquilo que eu sei fazer, enquanto eu estou ainda batendo na mesa todas as minhas credenciais e dizendo, não, eu sou o pescador de longa data aqui, acredite, não há espaço para Jesus entrar e operar sinais e maravilhas. Qual que é a porta de entrada? É falar, Jesus, não faz o menor sentido para mim. Isso contraria tudo que eu sempre vivi na minha vida. Isso é o negócio mais impossível da minha experiência. Mas sob tua palavra, foi assim que eu aprendi esse texto. Sob tua palavra, eu lançarei as redes. Eu vou obedecer. Hoje não é a performance, hoje é a obediência. Hoje não é o movimento do quão bom eu sou e da experiência que eu tenho. Hoje é o lugar da obediência. Acredite, meus irmãos, as grandes transformações que Deus opera na nossa vida não é participando das campanhas da extraordinariedade, da pirotecnia, do mundo evangélico. Não, as grandes transformações que Deus vai fazendo na nossa vida é a partir das pequenas decisões de obediência diariamente que a gente toma. Senhor, qual que é a obediência de hoje? No que o Senhor quer que eu seja obediente hoje? Ainda que não faça sentido, ainda que não tenha razão de ser, ainda que a minha experiência, o meu expertise esteja dizendo outra coisa, Senhor, qual que é a obediência de hoje? Acredite, aí está o ambiente propício para as grandes coisas que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. Aí está o ambiente fértil para milagres acontecerem. Agora, mais do que isso, quero aprofundar. Note que essa obediência envolve Pedro colocar à disposição de Jesus aquilo que ele tem, né? Pedro é o empresário lá, é Pedro, Tiago e João, Sociedade Limitada de Pesca, né? O CNPJ, a razão social é essa, Pedro, Tiago e João, ou Pedro e os filhos de Zebedeu, Sociedade Anônima, Sociedade Limitada, sei lá. E é a pesca, está lá. Note que Jesus usa o barco do Pedro, a rede do Pedro, o tempo do Pedro, que teoricamente era o tempo do descanso do Pedro, porque ele passou a madrugada na água, ele vai lavar a rede, vai tirar, vai costurar, vai reparar o que precisa reparar, vai para casa descansar. Não, é na hora do descanso do Pedro.
É usando o recurso do Pedro. É usando aquela rede lá meio suja de lodo. É usando aquela rede lá que o Pedro não lavou direito. É usando o barco lá velho que o Pedro tem. Porque a gente olha para as coisas que nós temos, a gente olha para os recursos que nós dispomos, e a gente sempre tem uma percepção aqui, a gente fala, Jesus não vai usar isso daqui não. Jesus não vai fazer uma grande coisa a partir disso daqui. Eu não quero parecer presunçoso nisso que eu vou falar para vocês, mas é muito interessante uma fala que eu recebi do meu mentor na época em que nós estávamos, você conhece a história, ponderando sobre a plantação da Igreja Batista Urbana. E aí, uma das minhas maiores crises era que eu falava para o meu mentor, pastor Fernando Leite, lá da Igreja Batista Fonte, eu falava, Fernando, eu não tenho perfil de plantador de igreja. Eu não sou essa pessoa carismática, sou um teólogo chato. Eu brigo no Twitter por causa de doutrina. Eu não sou daquele que abraça o pessoal, que fala, vem cá e tal. Eu entro pela porta aqui, vocês me conhecem, eu abaixo a cabeça e saio andando. Justamente para não, ficar pagando, vamos lá, irmãos. Eu não sou isso. Igreja que vai ser plantada precisa daquele pastor, que o pessoal fala que é abraçar, que é botar no potinho e levar para casa. Aí eu falava para o Fernando Leite, Fernando, eu não sou isso. Aí o Fernando virou para mim e falou assim, mas é justamente porque você não é isso que eu acho que isso daí vai dar certo. Eu falei, por quê? Porque vai ficar muito claro que não depende de você. Deus usa o carro velho que a gente tem, o perfil esquisito que a gente tem, usa o pouco recurso que a gente tem, justamente para ficar claro que não é a gente, que não é a nossa habilidade, que não é aquilo que a gente tem na mão. É justamente quando a gente se sente inadequado numa função, que a gente vê, não, mas será que isso é para mim? Aqui na nossa igreja, eu já falei para vocês isso algumas vezes e gosto de repetir. Chega de seminarista, gente, pelo amor de Deus. São mais de 40, numa igreja de 600, 40 seminaristas. É muito seminarista por metro quadrado nessa igreja. Aí os seminaristas vêm para mim e falam assim, pastor, qual que é a de Deus para mim? Ele fica projetando, né? Fica, porque fulano de tal é um grande pregador, fulano de tal é uma pessoa que Deus vai usar para caramba. E eu estou aqui meio na minha inadequação, estou meio aqui no meu lugar, meio esquisito. É justamente nessa inadequação petrina que Jesus quer operar. É justamente usando o barco velho dele. É justamente usando essas ineficiências, incapacidades, inabilidades, pouco recurso. Essa obediência diz respeito a falar, Jesus, o que eu tenho é isso daqui. Se quiser fazer, faça. Jesus, faça. A espiritualidade da obediência em oposição à espiritualidade da performance. Acredite, meu irmão e minha irmã, Deus está querendo operar na nossa vida a partir da nossa obediência diária, a partir da nossa disposição. Fala, Senhor, não é muito, mas é isso que tem. Está na tua mão. Faz conforme o Senhor quiser. Sob tua palavra eu lançarei as redes. Sob tua palavra eu vou lá fazer. O que eu tenho é isso, e é isso que vai ficar na tua mão. E aí Jesus, ele opera, né? Jesus faz o milagre. Eles pescam. Eles fazem algo, eles conseguem algo que é absolutamente inesperado. No horário errado, com as técnicas erradas, do jeito torto, eles pescam uma pescaria abundante. Uma pescaria farta. E note, aquilo que Jesus faz não somente abençoa Pedro, mas abençoa até os amigos do Pedro, porque eles precisaram fazer sinal, porque era tanto peixe, que abençoou até o que estava ali perto. Porque quando Jesus derrama na nossa vida, derrama no nosso cálice, o cálice sempre se transborda. É isso que o salmista diz, preparas-me uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Porque quando a gente obedece,
Quando a gente coloca nas mãos de Jesus o que temos. Quando a gente decide falar, Jesus é o meu barco velho, é a minha rede rasgada, é a minha inabilidade, é a minha incapacidade, usa, aí transborda. Abençoa até outros. Abençoa até o terceiro, o quarto, o quinto. E aí então Pedro cai em si e conheceu o caminho para o final. Por quê? Porque aí ele se encontrou com um Jesus grande, um Jesus tremendo, um Jesus poderoso, um Jesus extraordinário. O milagre não é extraordinário, é a pessoa que é extraordinária. O milagre é só mais um, agora a pessoa por trás do milagre é grande. E aí quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele encontra alguém que consegue ser o espelho da sua alma. Jesus, ele é o espelho da alma de Pedro, porque quando ele se encontra com Jesus, ele se encontra com ele mesmo. Quando ele se encontra com Jesus, ele tem um encontro consigo mesmo. E aí ele fala, puxa vida, temos um problema. Senhor Jesus, afasta de mim. Na versão antiga, onde eu aprendi esse texto, diz assim, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É a grandeza do Senhor Jesus Cristo, é a radiação da sua beleza, é o seu poder maravilhoso, que é, acredite, o espelho da nossa alma. Porque quando a gente encontra com Jesus grande, aí a gente vai ter capacidade de discernir a nossa alma, discernir o que nós alimentamos dentro de nós. Eu tinha um professor que falava assim, só nós sabemos os monstros que nós somos dentro de nós. Só nós sabemos os pensamentos de morte que passam dentro da nossa cabeça, né? Só nós sabemos aqueles desejos lascados, aquelas coisas absurdas que a gente alimenta dentro de nós, que a gente fala, se alguém souber disso, meu Deus do céu. Aí quando a gente encontra com esse Jesus, a gente se constrange. A gente fala, uau, como eu preciso de graça, como eu preciso de misericórdia, como eu preciso, porque eu não sou sequer digno da presença de Jesus. Encontrar com Jesus não é ter uma experiência, uma epifania transformadora, sobrenatural, pirotécnica. Encontrar-se com Jesus sempre será para mim e para você um movimento de autoavaliação, um movimento de encontro com a gente mesmo. E acredite, o veredito sempre será o mesmo. Ah, Jesus, como eu sou pecador, como eu estou distante, como eu careço, como eu estou numa condição de estar aquém da tua glória, aquém da tua presença, aquém do teu poder, aquém da tua beleza. Como eu estou distante, Senhor. Porque a gente precisa de vez em quando se encontrar com Jesus nesses termos. A gente precisa chegar para Jesus e falar, Jesus, eu estou aquém. Embora eu seja o da muita experiência da pesca, embora eu tenha tantos recursos, embora eu seja isso, tenha construído esse império, tenha feito isso e aquilo. Ah, Jesus, como eu estou aquém. Pedro está dizendo isso para Jesus. Jesus, eu estou muito aquém. Eu não sou sequer digno de ter a tua presença, o teu encontro comigo. Porque eles estavam perplexos, assombrados. O texto fala para nós, versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. A NVI aqui está traduzindo uma expressão que literalmente é, eles estavam abraçados pelo temor, ou eles estavam literalmente amarrados de tanto temor. Sabe quando o temor vem assim e amarra a gente? É isso. Porque eles encontraram um Deus grande. Porque eles encontraram um Deus supremo. Porque eles encontraram alguém, e acredite, quando a gente se encontra com um Deus grande, o nosso joelho vai no chão. Existe um movimento evangélico que está propondo aí que encontrar com Deus significa a gente dar pular, a gente, sabe, acontecer, encontre-se com Jesus e você vai ser cabeça e não cauda. Na Bíblia, sempre que alguém encontrou com a majestade do Senhor Jesus, dobrou os seus joelhos e falou, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu estou aquém. E sabe qual que é a boa nova do Evangelho? A boa nova do Evangelho é que Jesus acolhe pecadores que têm condição de dizer, retira-te de mim. A resposta de Jesus é, não tenha medo. Pedrão, não tenha medo.
Pedrão, não temas, porque a minha aproximação a ti, ainda que em glória, a minha aproximação a ti, ainda que em poder, a minha aproximação a ti, ainda que seja de maneira que te deixa espantado, a minha aproximação a ti é uma aproximação em graça, é uma aproximação em acolhimento, é uma aproximação em que eu vou te abraçar. E Pedrão, deixa eu te falar, eu vou mudar completamente a tua história. Esse encontro com Jesus entrega para Pedro uma nova missão. O pescador, habilidoso, experiente, agora recebe uma nova missão. Ele é comissionado. Aí ele vira para Pedro e fala: então agora, Pedro, de agora em diante, esse encontro vai ser um marco tão transformador na tua vida, que o teu negócio não vai ser mais multidão de peixe, vai ser multidão de gente. Sabe, Pedro, aquilo que eu estava fazendo agora há pouco? Pregar para a multidão. Sabe, Pedro, aquilo que eu estava fazendo agora há pouco? No teu barco, acolher a multidão que se inclina para me ouvir. Então é justamente isso, Pedro, que eu quero fazer de você. Você vai ser um pescador de homens. Eu vou mudar completamente a tua vida. Eu vou mudar completamente a tua história. Porque, meus irmãos, é perigoso desejar, ouça isso, é perigoso desejar um encontro transformador com Jesus. Porque pode ser que esse encontro ele vire completamente a nossa vida. Pode ser que esse encontro ele mude completamente a nossa rota, o nosso destino, bote a nossa vida de cabeça para baixo. Porque aí Jesus vai transformar a gente em alguém que Ele quer que a gente seja. E não aquilo que a gente quer que a gente seja. Aí vem Jesus e fala: Pedrão, agora que você se encontrou comigo, agora que você viu o meu poder, a minha majestade, agora que você sabe quem eu sou, vem comigo, me dá a tua mão, porque eu vou fazer de você alguém completamente diferente. Por isso, essa noite, eu vim pregar para você um encontro transformador. E dizer para você: é perigoso falar: Jesus, eu quero ter um encontro contigo. É perigoso, porque a chance da nossa vida ser transformada é grande. A chance do nosso rumo mudar é grande. Eu vejo muitos evangélicos, muitos cristãos que clamam e falam: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, transforma a minha realidade. Mas ainda não tiveram condição de dobrar os seus joelhos diante de um Jesus grande, diante de um Jesus extraordinário. Porque extraordinário aqui é a pessoa e não a pesca. Extraordinário aqui é Jesus e não um barco que quase afunda de tanto peixe. Extraordinário aqui nessa cena não é um pescador tentando tirar peixe do mar. Extraordinário é um Jesus que muda completamente destinos. Por isso, cuidado. Porque se essa noite você quer orar falando assim: Jesus, eu quero um encontro, a chance da tua vida ser transformada é grande. Porque Jesus, ele é perito em fazer isso. Esse encontro, ele é necessariamente transformador. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado porque Jesus, ele opera de maneira absolutamente transformadora. Obrigado por esses encontros com Jesus. Obrigado porque temos a possibilidade. Obrigado porque somos convidados a ir até Ele. Obrigado porque o Senhor espera de nós uma espiritualidade obediente. Obrigado porque o Senhor começa essa obra de transformação absoluta na nossa vida a partir das pequenas obediências de cada dia. Obrigado porque o Senhor produz em nós, nesse processo, perseverança, fidelidade. O Senhor produz em nós os frutos de um cristianismo maduro, na medida em que a gente vai decidindo obedecer a cada dia, a cada momento. E obrigado porque é por meio desse encontro, por meio dessa disposição de obediência, dessa consagração do que temos, a gente pode esperar ver grandes coisas. A gente pode esperar ver grandes sinais e maravilhas. E Pai, obrigado por esse milagre maior de todos, que é o da transformação da nossa vida.
Obrigado porque o Pedro deixa de ser pescador e se torna apóstolo. E Pai, essa noite nos lembra que não há nada mais importante do que ter esse encontro com Jesus. Não há nada mais poderoso e transformador na nossa vida do que encontrar um Jesus ciente, consciente de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Obrigado porque quando a gente encontra com Ele, o nosso joelho dobra, a nossa dura cerviz quebra. E aí a gente se torna aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, que essa noite seja um encontro com Jesus. Oro pelos meus irmãos que nos acompanham pela internet. Oro por nós que estamos aqui nesse lugar. Sopra o Teu Espírito. Quebra corações. Desafia consciências. Interpela essas consciências essa noite. E nos lembra que encontrar com Jesus significa ter a vida totalmente transformada. Nós somos gratos por Ele, pelo Seu poder, pela Sua majestade. Obrigado pela Sua graça operante ainda em nós hoje. Obrigado porque a gente pode vislumbrar essa transformação na nossa casa, na nossa vida, onde quer que nós estejamos, porque Jesus continua nos encontrando no barco. Nós somos gratos por Ele. No nome dele oramos. Amém.